E aí, bom dia pessoal, meus alunos queridos do terceiro ano. Que saudade de vocês, gente. Nossa senhora, quase morrendo de tanta saudade. Gravar as aulinhas dessa semana que correspondem às atividades que a gente fez da data do dia 6, dia 13 e dia 20 do 5. Foram 3 semanas de aula. E aí agora a gente encerra a quarta semana com as resoluções, tá bom? Então aqui na nossa matériazinha de arte, nós vamos voltar lá no primeiro assuntinho, foi quando a gente começou o mês, que foi sobre o tropicalismo, sobre os anos 50, anos 60, onde a gente abordou o assunto sobre a Jovem Guarda. Vou trazer a memória de vocês, que eu fiz a gravação de uma aula. Na aula de vocês, eu até gravei uma cançãozinha, vocês estão lembrados? Sobre a Jovem Guarda. Eu fiz uma abertura tocando um pouquinho do que vinha a ser a Bossa Nova. E depois, no meio da aula, eu toquei uma musiquinha para vocês de exemplo. Demonstrando aí, né, o quanto a música foi um marco importantíssimo nesse período aí da Jovem Guarda. E como atividade, ficou para vocês fazerem para fazer um mapazinho, né? Eu pedi para vocês fazerem um mapazinho mental. Muitos alunos me procuraram no grupo para ver se esse mapa poderia ser o resumo, e eu falei que tudo bem, porque em si o mapa mental seria um resumo, né? Abordando as principais características, né, desse marco cultural aí, o que esse tempo representou e o que foi em si a Jovem Guarda. Então eu vou resumir aqui para vocês o que foi o meu resumo. Lembrando que você tinha o texto lá e você poderia ter o texto para seguir de base para você montar o seu resumo. Para quê? Para isso te dar base e te dar argumentos para futuramente, quando a gente for fazer uma avaliação, você tá aí com um pacote recheado de informações, né? Então vamos lá, a Jovem Guarda, ela refere-se a um programa musical que ele foi exibido na TV Record, em São Paulo, aí, em meados dos anos 65 e 68. 1965 e 1968. Ele era apresentado pelo Roberto Carlos, pelo Erasmo Carlos e pela Vanderleia. Uma trupe de 3, né? O nome do programa ajudou a batizar o movimento musical e estético que introduziu o rock no Brasil. Então começou-se com a MPB e logo após isso foi que o rock and roll chegou aqui ao Brasil. Atualmente, vários de seus integrantes continuam ligados às atividades musicais, né? Eles eram chamados de trio Ternurinha, que é o Roberto Carlos, a Vanderlei e o Erasmo. E o programa Jovem Guarda estreou em dia 22/8/65 aí na TV Record e foi um programa liderado por esses 3 cantores em ascensão naquele momento, né? Eles estavam super em alta. Roberto Carlos ele já havia estourado, né? Ele estourou em 63 com uma versão de Splish Splash de Bob Dylan e o DJ Murray D.K. na versão brasileira de Erasmo Carlos. Por sua parte, Vanderleia tinha ganhado vários concursos de cantores de rádio e havia lançado seu primeiro compacto em 62. As gravações elas aconteciam no Teatro da Record, na Rua da Consolação, em São Paulo, e era transmitido ao vivo. No Rio, havia uma versão exibida durante a semana dirigida por Carlos Manga, transmitido pela TV Rio. O resto do país tinha que aguardar e assistir em videotape, porque não havia ainda transmissão via satélite, né? Nossa, aí nós trazemos para os dias de hoje, né? O quanto o mundo deu uma evoluída aí, né? Desses anos para cá, em questões relacionadas à transmissão, né? Hoje em dia a gente faz tudo online e é imediato, né? Imediatamente você tá com o celularzinho, pá, já manda mensagem, ou já manda um e-mail, ou já manda um direct, e já responde uma story, e rapidão a gente consegue se comunicar. O mundo avançou muito, né? Dos anos 63 para cá. Ao longo de uma hora, o trio cantava seus sucessos e recebia convidados. Rapidamente, o programa tornou-se líder de audiência e provocou histeria nos fãs que lotavam as dependências do teatro.
A postura rebelde, o ritmo frenético e as letras inocentes, mais identificáveis pelo público adolescente, garantiram o êxito do programa, né? Por que foi um marco? Por que marcou tanto? Porque era uma forma que os músicos tinham de chegar à população. O programa era televisionado, então essa era uma maneira de fazer com que a informação chegasse nos lugares mais afastados, né? Que não Rio e São Paulo, que era o foco. O que acontece? E aí eles usavam uma música como forma de protesto daquela época, às vezes contra o governo, contra uma medida, né? Contra tudo, contra a política que regia o país, contra o governo. Era uma maneira que a juventude tinha de expor sua opinião, se concordavam ou não concordavam, né? De perceber a sujeira da política e da roubalheira. Então, eles compunham canções que revelavam esse aspecto de não concordância, né, com o que acontecia de errado. O contexto histórico. Nos anos 60, a música brasileira consagrava a bossa nova. Letras elaboradas, harmonia sofisticada e uma batida nova que mesclava o jazz com o samba. Era uma juventude da Zona Sul, do Rio de Janeiro, que renomava o cenário musical brasileiro. Foi um marco, né? Eles marcaram a história. No entanto, nos subúrbios da mesma cidade, havia jovens que estavam mais antenados, havia jovens que estavam mais antenados ao rock de Elvis Presley, dos Beatles e dos Rolling Stones. A Jovem Guarda era vista por uma parte da intelectualidade como frívola, por conta do tema de suas canções e de suas melodias pobres. A partir de 1964, quando a ditadura se instalou no Brasil, os integrantes da Jovem Guarda passaram a ser apontados como alienados por aqueles que combatiam o governo militar, né? Eles, claro que ia receber críticas, né? O governo era militar, não queria que ninguém se opusesse contra o governo militar, principalmente contra a ditadura. Então, eles sofriam críticas, né? Caetano Veloso, nessa época, ele chegou até a ser preso, né? E mandado para uma prisão fora do Brasil. E, gente, por que é importante a gente estar estudando isso? Porque se a gente for olhar para a nossa realidade, como eu disse para vocês nas aulas anteriores de arte, né, é a história se repetindo. Para perceber o que anda acontecendo, né, em meio a essa pandemia, a esse coronavírus, o pessoal que aí é a favor do governo, né, se reúnem geralmente no Palácio do Planalto. E o que a gente tem visto ultimamente? Muitas dessas pessoas que concordam com o governo atual, eles querem o quê? Que a ditadura volta, né? E aí os meios de comunicação, nessa semana passada agora, o que aconteceu? Uma jornalista foi atingida na cabeça por uma bandeira, né? Por uma pessoa que estava lá defendendo o governo Bolsonaro. Então, assim, é uma forma de agressão e a gente vê a história se repetindo, né? É igual aquele ditado, nada se cria, tudo se copia, né? Mas o que é importante? O importante é que a gente tome conhecimento da história, né? Eu e você, para que a gente faça uma mudança, né? E não deixe que essa repetição de coisas aconteça. Porque a partir do momento em que a gente vive repetindo a história, a gente não evolui, a gente cai numa mesmice, né? E não anda para frente, fica só estatizado num mesmo ambiente. Nesse contexto, o rock e as baladas propostos pela Jovem Guarda eram respostas perfeitas para se evadir da complicada década de 60. Ao invés de eles se preocuparem com a Guerra Fria, com a Guerra do Vietnã, os espectadores aqui do Brasil, eles estavam arrumando um jeito de não fixarem tanto, né? O mundo estava em guerra, mas eles estavam tentando não ficarem depressivos, né? Fixando na guerra, tanto no Vietnã quanto na Guerra Fria. O Brasil quase acabou entrando aí nessa guerra, mas graças a Deus não, né? E aí, o resumo de vocês, eu pedi para vocês especificarem algumas características ligadas tanto aos anos 50, tanto quanto aos anos 60. Aí eu escolhi alguns aqui, ó. A partir da década de 1950, o cenário cultural brasileiro ele passa a vivenciar tempos de impressionante efervescência. Em virtude da popularização dos meios de comunicação e do contato com as manifestações de outros países, a juventude brasileira experimenta novas formas de expressão,
que os inseria enquanto agentes ativos de sua cultura. No campo musical, o rock and roll cai no desgosto de vários jovens que se identificam com as músicas e as letras de Elvis Presley, Chuck Berry, Beatles e Rolling Stones. Os Reis do Iê, Iê, Iê. Essa nova sonoridade experimentada motivou diversos jovens a reproduzirem esse novo gênero com letras ambientadas em cenários urbanos brasileiros. Novos cantores e bandas apareceram na cena musical da época, como os Reis do Iê, 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 né, que eles foram considerados aí, embalados pelos sons das guitarras elétricas e dos ritmos ditados pelas baterias. Nesse mesmo período, a TV se torna um grande espaço de popularização de artistas como Roberto Carlos, Vanderléia, Erasmo, Sérgio Reis, enfim, Ronivan e Gerry Adriane. O aparecimento desses artistas acaba instituindo o movimento da Jovem Guarda, nome originalmente retirado do programa televisivo da Rede Record, criado em 1965. Um dos fatores que possibilitam a ascensão desses novos grupos e cantores na TV foi o espaço deixado pelos clubes de futebol, que haviam proibido a transmissão televisiva das suas partidas. Não por acaso, a entrada pela TV favorecia o uso do visual moderno e das performances agitadas entre aqueles que se apresentavam no programa no período aí. Para encerrar, algumas características ligadas aos anos 60. Nos anos 60, em suas letras, os cenários harmoniosos e as paixões adolescentes eram recorrentes no canto daqueles novos artistas. Aí eles passam os anos 60 não só a combater, né, vamos dizer assim, a ditadura, mas eles começam também a exprimir um lado mais emocional aí, um lado mais ligado às paixões. A euforia de um beijo roubado, o passeio de carro pela cidade ou a ida ao cinema se tornavam aí pano de fundo de situações ficcionais que provocavam o imaginário dos fãs daqueles jovens ídolos. Apesar da fama alcançada, a Jovem Guarda também foi um alvo de crítica dos que compreendiam a inserção do rock e o uso das temáticas românticas como uma total falta de compromisso para com os problemas vividos no país. Essa parcela de jovens e artistas avessos ao Iê, Iê, Iê estava preocupada em utilizar a arte como instrumento eficaz para se discutir os problemas vividos no país. Muitas vezes, os membros da Jovem Guarda eram desvalorizados pelo tom alienante de suas canções. Em disputa ocorrida entre os engajados e o pessoal da Jovem Guarda, chegou a estabelecer uma disputa de audiência em meios de comunicações da época. Nesse mesmo período, um outro programa de televisão chamado Fino da Bossa, apresentado por cantores como Jair Rodrigues e Elis Regina, faziam diversas críticas contra as opções estéticas e temáticas dos cantores da Jovem Guarda. Começa a dar uma evolução nos anos 60, né? E aí já começa o quê? Havia uma crítica ligada a quem que estava aí anteriormente. Beleza. Continuando a nossa correção, a gente vai agora para o dia 15/5, né? O que foi o dia 15/5? A gente entrou aí no assuntinho novo, né? Que esse, no fundo, tá ligado, né? É um assunto puxa o outro sobre o que vem a ser a cultura de massa. Nós tivemos 2 aulinhas, né? Fazendo referência aí a esse assunto. E a atividade desse dia do dia 15/5 também é para você criar um resumo. Só que esse resumo eu pedi exclusivamente para que você respondesse a 3 perguntinhas em meio ao seu resumo. O que era cultura de massa? O que é cultura de massa e consumo? O que é cultura de massa e consumo? E o que viria a ser o que é cultura de massa e a indústria cultural? O que é o assunto cultura de massa está ligado aí à indústria cultural? Como que é para fazer o resuminho? Só voltar lá no textinho, porque tem todos esses aspectos aí, né? Eu coloquei tudo lá dentro do texto. Então vamos lá, cultura de massa, ou a cultura pop, né? Foi um produto aí realizado pela indústria cultural que tem o intuito de atingir a massa social, considerando massa em seu sentido de coesão e opacidade. Portanto, cultura de massas é o meio e o fim pelo qual se submetem as mais variadas expressões culturais a um ideal comum e homogêneo.
A cultura de massas tem a propriedade de absorver os antagonismos e transcender distinções sociais, éticas, sexuais e etárias. Transformar em produto para o consumo no mundo de consumidores livres. Cultura de massa e indústria cultural. A cultura de massa ela está intimamente ligada ao advento da modernidade, né? Esse termo ele foi utilizado para fazer um antagonismo entre a educação recebida pelas massas e a educação recebida pelas elites da cultura erudita. A expressão cultura de massas passou a designar também o consumo de alguns bens e serviços das sociedades industrializadas. O termo tal, como é visto atualmente, especialmente por sua natureza comercial e manipulativa, consolidou-se após a Segunda Guerra Mundial, com Theodor Adorno e Marx. Eu falei na aula passada, né? Com a fundação aí da Escola de Frankfurt, eles criaram o termo indústria cultural. Que faz o quê? Referência a grandes conglomerados midiáticos globais, né? É a padronização de produtos, notícias, serviços, etc. E tal. Em suma, cultura de massas é um produto padronizado e pré-definido para o consumo imediato. Muitas vezes é considerado como algo trivial, tal qual ouvir uma música ou assistir um programa de televisão. Isso porque se valorizam aspectos que caem no gosto da massa e possuem um potencial de lucro. Ou seja, quando todo mundo gosta, né, todo mundo vai acabar o quê? Comprando. Cultura de massa e o capitalismo. Como vimos, a cultura de massa é padronizada e homogênea, os produtos. Contudo, isso gera o mesmo efeito nos consumidores, os quais são induzidos a desejos e necessidades superficiais. Tudo isso tem uma meta muito clara, as vendas e o consumo. Então, é isso aqui que quer dizer a cultura de massa ligada ao capitalismo. Era só para você fazer um resuminho. E para a gente encerrar, portanto, isso explica o caráter mercantil, alienante e manipulador da indústria cultural. Ela é o principal responsável pela padronização dos indivíduos em nome do lucro e em detrimento do real valor artístico do produto. Para a gente terminar aí, vamos para a nossa aulinha do dia 22/5. Que a gente continua, né, nesse mesmo assunto aí sobre a cultura de massa, mas aí eu pedi para que você desenvolvesse a resposta dessas 3 perguntinhas aí objetivas com suas próprias palavras, né? 3 não, tem mais, né? Vamos ver aqui. Número 1, em qual contexto que ocorre a penetração dos meios de comunicação em massa? Aí tá lá, entre o final do século XIX e o início da Primeira Guerra Mundial, ocorreram algumas mudanças com o aumento do número de pessoas alfabetizadas, melhores condições de vida e desenvolvimento tecnológico que possibilitaram o surgimento de novos pensamentos e estilos de vida. Depois, número 2. Qual é a característica considerada a mais imediata? A mais imediata, que diferencia a cultura de massa do que era produzido anteriormente, é o alcance que esta tem possibilitado para a difusão em larga escala através dos diferentes meios de comunicação. Tá tudo no texto, gente. As respostinhas, tudo para tirar do texto. Depois era para você fazer um comentário sobre a indústria cultural, né? A indústria cultural, o que é? As manifestações artísticas e culturais, elas vão ganhando novos contornos, né? E vai o quê? Construindo essa indústria. Essa ideia está presente no livro do Marx, né, e do Theodor aí, intitulado A Indústria Cultural. O esclarecimento como mistificação das massas, onde os autores fazem uma reflexão sobre a mercantilização de manifestações culturais e artísticas. Você que gosta de ler, né? Tá aí uma boa dica aí, o livro do Marx, né? E a indústria cultural. Pela internet vocês devem achar aí disponível. Depois, número 4, defina o que era Frankfurt e quem que foi Adorno e Horkheimer. Bom, Frankfurt era a faculdade, né? A escola de Frankfurt. E Adorno aí e Horkheimer são intelectuais alemães, né? Foram grandes professores aí dessa escola aí.
E para terminar, qual que é o impacto da cultura de massa, né? Ela tem um impacto na sociedade ao produzir uma homogeneização dos indivíduos, ou seja, fazer com que todos sejam iguais e hajam iguais. Esse comportamento ocorreria, pois, ao conseguirem atingir um número de pessoas muito maior, os meios de comunicação fazem a difusão de modelos planificados de cultura, reproduzindo padrões homogêneos, ou seja, repetitivos, e não levando em consideração as diferentes possibilidades de configuração de gostos e identidade. O público consumidor é visto assim, como uma massa homogênea. Queria só para terminar nossa aula deixar aqui um recadinho para vocês, que é o seguinte: vocês são seres humanos únicos, né? E cada um particularmente com suas individualidades, né? Não deixe que a cultura de massa te consuma, toma conta de você, né? Como eu disse na aula passada, não seja mais um, como diz o ditado, Maria vai com as outras, né? Use seu tempo para você se informar, leia livros, leia notícias, leia jornais, para que você possa criar um pensamento crítico relacionado aos mais variados assuntos, né? Nós vivemos num mundo cheio de informações relacionadas a um monte de coisas que você tem o livre-arbítrio de aprender, né? Então, tome as garras da sua vida com responsabilidade, né? Vá atrás de aprender um idioma legal, vá atrás de aprender um instrumento legal, vá atrás de aprender uma profissão legal. Seja um ser humano único, não seja igual a todos, né? Acomodado. Nós temos uma cabeça muito livre, curiosa e aberta para novos aprendizados. Só que essa nossa cabeça, ela está presa a esse corpo, né? E esse corpo aqui é fálico, né? Esse corpo vive com preguiça, vive cansado. Então, assim, põe na sua cabecinha, quero evoluir, né? Independente do meu corpo, bota esse corpo para se lançar no mundo aí, ó, de forma a você se tornar um ser humano único e insubstituível, tanto para a sua vida valer a pena, quanto tanto para quando você for embora daqui, você ter deixado um marco, né, que as pessoas possam se lembrar de você. Tá bom? Um grande abraço, um grande beijo, cheio de saudades da professora de vocês. A gente se vê nas próximas aulinhas. Tchau, tchau, galera!